Oi pessoal, meu nome é Nathalie Pascoal, eu sou mãe da Catarina e eu tive um parto normal, natural, humanizado na casa de parto. É bastante informação, por isso que esse vídeo é só apenas uma introdução. E aí, se você tiver dúvida, vai deixando nos comentários que eu acredito que eu possa ajudar bastante com a minha experiência, porque quando eu tava grávida, eu pesquisei aqui no YouTube um material parecido e não tinha muito. Então eu via muito os vídeos das pessoas que tinham parto em casa, lá no exterior, para poder, né, enriquecer a minha experiência, porque eu tava com medo e eu não queria ver mais dos vídeos que eu via por aí, o pessoal sofrendo de dor. Então eu quero trazer para vocês uma outra visão do parto normal, natural, porque a minha experiência foi muito boa. Assim, eu teria mais uns 10 filhos dessa forma. Mas você é louca. É, mas foi muito bom, gente. Porque eu esperava o pior, porque é o que todo mundo fala, e pra mim foi melhor do que eu imaginava. Só que assim, não foi de uma hora pra outra, né? Além dos 9 meses que eu fiquei estudando, pesquisando, me aprimorando, anteriormente eu tinha feito um TCC sobre parto humanizado e violência obstétrica, que foi o que mudou completamente a minha cabeça, porque até então eu achava, terei um filho, farei uma cesárea. Eu não sabia que tinha o parto normal, eu achava que o parto normal fosse extremamente perigoso, né? Então essa cultura que a gente vive aqui no Brasil é um pouco complicada. Eu não estou aqui para pregar nada, porque eu não sou médica, eu não sou especialista. Eu sei que cada caso é um caso. Eu estou aqui para compartilhar a minha experiência e ajudar vocês. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, vai deixando aí, a gente vai conversando, porque eu acredito que, assim, é possível, sim, se você tá dentro, assim, dos quesitos de saúde e tudo certinho, você ter um parto normal que você deseja, com ou sem anestesia. E no meu caso, foi natural na casa de parto, que era o que era melhor, né, pra minha realidade econômica na época e na pandemia, porque minha filha nasceu há 3 anos, em 2020, quando a gente estava na pandemia. Então vamos lá, vou fazer um resumo para não ficar muito grande o vídeo e conforme a gente for conversando, se conhecendo, eu vou destrinchando o assunto. Então, para começar, eu vou contando assim para vocês. Eu não tava com convênio na época e eu queria um parto normal, humanizado, e eu tava com muito medo de ir pro hospital público e não ser atendida, toda aquela situação que as pessoas contam. Às vezes acontece episiotomia e aí você fica com aquelas 1000 coisas na cabeça. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Vou pagar meu parto? Fui ver um parto particular. Era fora da minha realidade. E eu sei que mesmo se eu tivesse convênio, talvez eu não conseguiria ter o parto humanizado que eu gostaria, porque você tem que pagar às vezes o médico particular, entendeu? As coisas vão ser no particular. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Até que eu lembrei da casa de parto, a Casa Ângela, que eu falei aqui pra vocês. E eu falei assim, bom, eu vou tentar. E aí, na época, eu entrei lá em contato, vi o que era pra ser feito, preenchi o formulário. A partir de não sei qual semana, preciso até pesquisar pra trazer aqui pra vocês, você começa a fazer consultas lá, periódicas. Além da consulta no posto, porque para ser atendido na Casa Ângela, você precisa fazer o pré-natal no SUS. E foi aí que eu comecei a ir no SUS, tive uma experiência muito boa, muito positiva, e até hoje eu vou na ginecologista do SUS e levo a minha filha também na pediatra do posto. Então, assim, a minha experiência aqui no meu bairro, da minha cidade, em São Paulo, foi muito boa, eu não tenho o que dizer. E aí foi acontecendo a gestação. Durante os 9 meses eu fui pesquisando muito, assistindo muito vídeo, coisas positivas, tentando lidar com o meu psicológico, porque eu não vou falar assim pra vocês, eu não tinha medo. Eu tinha muito medo que desse errado, era a pandemia, não sabia se eu poderia ter alguém. Eu contratei uma doula, então ela que entraria comigo, né, porque eu me sentia mais segura do que com a minha mãe ou com o pai da minha filha, porque eu precisava de alguém que soubesse o que estivesse acontecendo, porque eu falei, bom, se eu vou na casa de parto, eu preciso de alguém pra me ajudar, que eu não vou ter anestesia, não vou ter nada, porque eu estava com medo da dor, né, que todo mundo fala que vai ser uma coisa assim fora do comum. E no fim, pra mim foi bom, mas eu vou contar isso em outro vídeo. Agora eu tô fazendo uma coisa resumida pra não ficar muito grande. Conforme a minha gestação foi acontecendo, foi dando tudo certo, a minha bebê, eu fiz exercícios pra ela encaixar, ficar de ponta cabeça, porque isso é um dos quesitos também para poder ter na casa de parto. Tem algumas coisas que você precisa ter ali na sua gestação para você poder parir na casa de parto. Então, assim, eu não podia ter diabetes, eu não tive diabetes gestacional. Então, assim, eu tava ali dentro, saudável, tava caminhando, então eu fui só me preparando para eu conseguir ter a minha filha na casa de parto, que era um lugar que eu confiava, que eu sabia que eu não ia sofrer qualquer tipo de violência obstétrica. Então, eu fui fazendo isso. Cada dia, o que eu coloquei na minha cabeça?
Meu parto não pode acontecer, eu deixar para ele acontecer em um dia. Eu vou me preparar durante os 9 meses. Então, durante os 9 meses, eu lia muito, assistia muito vídeo, fazia vários exercícios. Então, via muita coisa no Google, sabe? E aí foi indo, gente. Foi fluindo as coisas e eu preparando o meu psicológico. Não posso ficar com medo. Por quê? Porque o parto acontece na cabeça. Então, eu fui preparando todo aquele meu psicológico. E imagina, eu tava na pandemia. Então, assim, não vou falar, olha, gente, super fácil, não. Mas, assim, eu tinha uma motivação, que era parir a minha filha da forma mais segura pra mim. Então, eu fui me preparando, e aí, até que aconteceu. E aí, gente, a minha filha nasceu com 39 semanas e 4 dias, em um parto, assim, quase que eu pari minha filha na privada, porque eu fiquei, assim, tão, assim, me preparando psicologicamente, que eu falei, não é possível que é só isso, eu achava que ia vir uma coisa, assim, fora do comum. E aí, em uma hora, eu cheguei na casa de parto e pari ela, e foi, assim, uma experiência incrível, sabe, assim, cada momento do trabalho de parto, cada sensação que o corpo vai trazendo, assim, foi maravilhoso. Claro que tem uns momentos assim que você fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Mas assim, resumidamente, foi muito bom. E é isso que eu quero trazer pra vocês, essa minha experiência. Então vocês deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm dúvidas. E nos próximos vídeos eu vou destrinchar esse assunto. Como é que foi meu trabalho de parto, como é que foi meu parto, como que foi meu pré-natal no SUS. Esse é só uma introdução pra vocês me conhecerem e conhecerem a minha história. E eu espero que eu ajude vocês, tá bom? Um beijo, não deixe de se inscrever no canal. E eu compartilho também bastante coisa no meu TikTok. Eu faço os vídeos curtinhos sobre esse assunto. Então segue lá, vou deixar aqui na descrição.